Santo e grandioso Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento de adoração e por este encontro, Senhor, que nós temos com o Senhor. E através do Teu Espírito nos dá a orientação correta para que possamos fazer a Tua vontade. Abençoa, Senhor, os nossos louvores. Que o nosso coração se encha de alegria ao saber que os nossos louvores chegarão até o Teu trono de graça. Em Teu nome nós te pedimos. Amém. 414, Santa Hora de Oração. O Jardim de Oração, 418. Jardim está esperando no
Para nós louvarmos ao nosso Deus com o hino de número 4 do nosso cenário. Louvor ao Trino Deus. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. Amém. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos na tua casa, casa de oração. Te agradecemos pela família espiritual, por saber que o Senhor tem inclinado os seus ouvidos e o teu Espírito Santo tem sondado as nossas mentes e corações e levado os pedidos mais íntimos de cada um diante do trono da graça do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós te agradecemos pela tua paz, pedimos que o Senhor aquiete os nossos corações, a nossa mente, que abra as nossas emoções, sentimentos, a nossa razão, para que possamos compreender o que o Senhor precisa falar conosco. Amém. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela transmissão do Facebook. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês. É sempre muito bom, como eu digo, estarmos juntos para conhecermos mais de Deus, nos aproximarmos de Deus, conhecer um pouco mais a fundo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que quando Cristo voltar, nós o conheceremos como dele nós somos conhecidos. Né? Então, essa intimidade na relação de conhecimento só vai acontecer plenamente quando Jesus voltar. Mas até lá, nós temos a oportunidade, pela palavra de Deus,
que é a única regra de fé e prática para todo cristão, como nós vimos na quarta-feira passada, no início dessa série, falando a respeito das doutrinas bíblicas adotadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e todos aqueles que nos acompanham, mesmo que sejam de outras denominações, observam que as doutrinas são comuns a todos aqueles que adoram a Cristo em espírito e em verdade. Independente da sua denominação, da sua expressão de fé, todos nós, como cristãos, seguimos a Bíblia como palavra de Deus e como regra de fé e prática. Então, esta questão é a base da doutrinária, né? A base doutrinária para todo cristão. E a partir daí, hoje, nós vamos falar um pouco a respeito de 4 doutrinas que, na verdade, elas se misturam e não tem como ser diferente, porque o Deus, como fala Deuteronômio 6,4, tanto na expressão da língua portuguesa ou na expressão hebraica, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós somos monoteístas, mas a nível de conhecimento, a nível de expressão, a nível de estudo, a nível de revelação, nós observamos a Deus na sua triunidade ou na sua trindade, como é mais comum nós ouvirmos falar, mas dentro desta trindade, em 3 pessoas que são iguais em poder, em conhecimento, têm os mesmos propósitos, os mesmos planos, não se contradizem entre si, então por isso os 3 se tornam um, porque o que um faz o outro é capaz de fazer, o que um fala o outro vai falar igual, nenhum vai corrigir aquilo que o outro está falando, como infelizmente algumas pessoas pensam. Tem gente que acha que Jesus veio corrigir aquilo que Deus fez e não deu certo. Não é isso que está acontecendo. Tem pessoas que ainda pensam pior, que acham que o Espírito Santo veio acrescentar aquilo que Jesus não podia falar. Então, isso não acontece. A revelação ela é progressiva e é cumulativa, não por causa do conhecimento de Deus ou da pessoa de Deus. A expressão da revelação ela é progressiva por causa da nossa limitação humana. Você não fala de matemática avançada para uma criança de 3 anos. Ela não vai entender. Nem eu com 54 entendo, né? Então ela também não vai entender. A cada fase você vai apresentando mais informações para que aquela criança cresça, desenvolva maturidade, desenvolva conhecimento, e mesmo com o conhecimento adquirido, ela vai se focar em uma determinada área, porque ela nunca vai saber tudo a respeito da vida. Não tem como ter todo o conhecimento a respeito da vida enquanto seres humanos. Nós somos limitados, e na nossa limitação nós somos finitos. E é por isso que nós precisamos de Deus, aquele que conhece todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, aquele que na sua soberania, no seu conhecimento, na sua sabedoria, ele consegue nos conduzir de forma que nós nos revelemos a nós mesmos para corrigir aquilo que é necessário. E desta maneira, Deus ele se revela ao longo da história humana, desde a criação até os dias de hoje, vai continuar assim até que Jesus volte. E quando Jesus voltar, nós ainda passaremos 1 milênio aprendendo o que faltou, né? Só esse tempinho para aprender o que faltou, porque depois do milênio a Bíblia fala, que nós vamos ver isso bem mais para frente, que quando nós observarmos a segunda ressurreição, que é a ressurreição para o juízo final, nós vamos participar deste juízo.
nós vamos estar juntos. E nós vamos passar o milênio aprendendo o que falta para entender o que vai acontecer naquele dia. Então nós temos muito para aprender. O apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro que nenhuma profecia, nenhuma palavra de Deus é de particular elucidação. Isso significa o quê? Que ninguém conhece tudo, ninguém entende tudo a respeito da Bíblia. É por isso que a Bíblia é um livro que tem milhares de anos e todas as vezes que nós lemos tem alguma coisa nova, tem alguma coisa diferente. O mesmo texto que você já leu centenas de vezes, o Espírito Santo coloca uma lupa e fala, mostra algo que você não tinha visto, em detalhes simples. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje também. Vocês podem deixar as suas Bíblias abertas, os irmãos de casa também, em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 44 em diante. Esse vai ser o nosso texto base para compreender a pessoa de Deus na sua trindade ou triunidade, dividida em Pai, Filho e Espírito Santo. E por que existe tanta controvérsia a respeito disso? Por que algumas pessoas querem negar a pessoa de Jesus como Deus? Por que algumas pessoas não querem aceitar o Espírito Santo como uma pessoa, que se relaciona com Deus? Quais são as dificuldades? Nós vamos estudar um pouco disso. Mas esse texto de Lucas, capítulo 23, dos versículos 44 em diante, ele me chama a atenção porque ele mostra a Trindade de uma maneira bastante diferente. Ele mostra a Trindade numa expressão humana, num relacionamento humano, para que nós possamos entender o que aconteceu. E olha o que o texto fala aí. Lucas 23, a partir do versículo 44. Vamos lá. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Até. Olha que palavra interessante, como nós podemos identificar a Trindade aqui dentro desse texto. Que aparentemente, claro, não só aparentemente, mas essa palavra tem um foco em Jesus. É o momento da morte de Jesus. Mas no momento da morte de Jesus, assim como muitos momentos da nossa vida, nós perguntamos: aonde está Deus? Aonde está o Pai? Será que ele não estava junto? O que aconteceu ali? Tudo que aconteceu na expressão divina de Jesus envolve muito da cultura hebraica, porque ele era um hebreu, ele era judeu, da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Os judeus e os hebreus, de maneira geral, adotaram a expressão como judeus, exatamente porque o Messias tinha que vir da linhagem de Judá. Então, os descendentes de Abraão, que eram de Hebrom, e por isso chamados de hebreus, porque eram de Hebrom, aí eles se dividem nas 12 tribos, e dentro das 12 tribos, cada um na sua tribo tinha uma origem. O apóstolo Paulo, por exemplo,
Ele não é judeu no sentido de ser da tribo de Judá. No sentido da sua tribo, ele é benjamita. Ele é da tribo de Benjamim. Ele não é da tribo de Judá. Mas, de qualquer maneira, todos eles, inclusive o apóstolo Paulo, se classificava como judeu. Por quê? Porque era a maneira deles se associarem espiritualmente ao Messias. Então acabou virando um título messiânico. E todos se associaram ao Messias como judeus. Mas o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve para toda a nação, ele não usa essa expressão, apesar de ele usar para si mesmo. Texto bíblico, Paulo declara: eu sou judeu. Mas, quando ele escreve a toda a nação, ele escreve aos hebreus. E eu acredito, pela estrutura do texto grego, pelas referências comparativas com as outras cartas de Paulo, que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, apesar dele não indicar o autor. Mas por toda a referência teológica que nós temos, eu acredito de fato que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Mas ele escreve aos hebreus, porque é para todas as tribos, para todas as nações. A expressão judeu foi adotada por todos, porque se sabia que o Messias tinha que ser descendente de Davi e da tribo de Judá. Todos eles sabiam. A perspectiva do Messias para eles era muito diferente daquilo que nós compreendemos de um Messias hoje. Nós sabemos hoje que o Messias é um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas também o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, fala que Jesus, sendo Deus, se esvaziou de Deus e assumiu a forma humana, se humilhou até a morte e morte de cruz. A expressão da humanidade de Jesus, ele teve um nascimento diferenciado, nasceu de uma concepção virginal, e essa concepção virginal faz parte da profecia a respeito do Messias. Teve a ação direta de Deus pelo Espírito Santo. Então, desde o início da história de Jesus, essa trindade já estava agindo juntas, já estava relacionada. Quando nós olhamos o texto de Gênesis 1, versículo 1, onde o texto hebraico ele fala Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. Deus é uma palavra que na língua portuguesa ela faz parte de uma classificação chamada pluralia tantum. São palavras que são singular e plural em si mesmo. Como, por exemplo, você tem a palavra lápis. Se você tiver um lápis, você tem um lápis. Se você tiver 10 lápis, você tem quantos lápis? Qual que é o plural? Lápis. É a mesma palavra. Não tem uma especificação. Pires. Qual que é o plural de pires? Pirises. Não tem plural. É pires mesmo. É a mesma palavra. Elohim, que é a palavra do hebraico, no hebraico tem singular e plural. Ele não é um título exatamente plural. Eu posso classificar ele como Elohá, por exemplo, e ele vai para o singular. Ele inclusive vai ter masculino ou feminino, se eu quiser classificar dessa forma. Eu posso identificá-lo desta maneira. O texto hebraico acaba sendo mais rico e o texto grego também acaba sendo mais rico porque ele tem nuances diferentes que você não vai identificar na língua portuguesa. Como, por exemplo, falando do texto grego no texto hebraico, mas principalmente do grego nesse caso, se você quiser se referir ao pai e à mãe de alguém, normalmente você se refere como? Você vai falar com os pais. E você vai falar com o pai e com a mãe.
E se você quiser falar só com os pais, homens no plural, como é que você vai falar? Os pais, a mesma coisa, né? Mas no grego a palavra é diferente. Para pais se referindo a homens e mulheres, e pais se referindo só aos homens no plural. Então nós conseguimos identificar de maneira diferente. E quando nós olhamos para o texto hebraico, já de Gênesis 1, no versículo 1, na classificação de Deus no plural, e depois quando chega no versículo 26, onde ele fala Deus de novo no plural, onde ele usa o plural falando façamos. Ele continua a concordância dele no plural. Quando nós entendemos desta forma, nessa expressão, nós vemos que Deus ele já se apresenta desde o começo, não sendo uma pessoa única, mas tendo uma unidade. São coisas diferentes. Ele não se apresenta como uma pessoa única, mas existe uma unidade divina. A unidade divina ela está onde? No poder, no propósito, na intenção, na ação. Então, a divisão que nós fazemos enquanto seres humanos daquilo que nos foi revelado é só uma divisão de estudo, para que nós compreendamos melhor como que cada um agiu na história. Mas quando nós estivermos com Deus, nós vamos estar com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo? Com os três. Nós vamos estar com Deus. É por isso que nós vamos tratar dessas 4 doutrinas juntas, porque na verdade você não tem como separar, porque eles sempre vão agir juntos. Jesus, por exemplo, na sua humanidade, ele não perdeu algumas características divinas, como, por exemplo, a sua relação de pureza, de santificação. Ele não se contaminou com o pecado, apesar do texto de Hebreus falar que ele foi tentado em todas as coisas. Mas foi tentado em todas as coisas sem pecado. Isso também é para a gente aprender que tentação não é pecado. Pecado é quando você cede à tentação. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Agora, quando nós observamos a estrutura que Deus revela, usando o texto aqui de Lucas, capítulo 23, que nós lemos, olha o que acontece aqui. Já era quase a hora sexta, e escureceu o sol, e houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Que hora sexta que é essa e que hora 9 que é essa? A hora 9 é a hora da avó? Né? Da nona? Né? Não, não é a hora da avó. Né? A hora sexta, você tem que compreender que na cultura oriental, hebraica, se começa o dia às 6 horas da manhã. Né? Então a hora sexta ela vai ser meio-dia. E a hora 9 é às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde é o momento do último sacrifício do dia. Numa semana de Páscoa, onde se estavam ali todos preparados para a Páscoa, e o sacerdote do templo, ele vai fazer o seu último sacrifício do dia. Porque isso era a rotina dele, ele está seguindo o serviço do templo. Lembre-se que o templo ainda está em pé, ele está seguindo o serviço do templo. Já é de se estranhar que do meio-dia até as 3 horas da tarde, da hora sexta até a hora 9, escureceu o sol. Não é estranho isso? Pode escurecer por algum tempo, né? Às vezes passa uma nuvem na frente do sol, mas por 3 horas. Por 3 horas essa nuvem não saía da frente do sol. Escureceu o tempo, fechou o tempo. Escureceu do meio-dia até as 3 horas da tarde. Versículo 45. O que aconteceu
às 3 horas da tarde. Olha o que aconteceu aí. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O que significa isso? Quando vocês observam, fazem sua leitura da Bíblia anualmente, observem a cultura hebraica como se manifesta, como que os hebreus se manifestam na alegria, na tristeza. As expressões de emoções são muito fortes. Existe uma relação forte na expressão da emoção. Jó, por exemplo, quando ele recebe a notícia que caiu um raio e matou os animais, e desceu fogo do céu e acabou com o outro rebanho dele, mas quando ele recebe a notícia que a casa caiu e matou todos os filhos dele, o que Jó faz? Vocês lembram? Ele se joga no chão. Ele rasga as suas vestes. Ele pega as suas vestes e rasga. Se vocês verem muitos filmes bíblicos, né, que mostram essa expressão hebraica, essa expressão judaica, de quando alguém está muito triste, muito quer mostrar um sentimento muito forte, ele rasga a sua roupa. Ele pega a gola da sua veste aqui dos dois lados com a mão e puxa e rasga a roupa. É para mostrar, é a maneira, a expressão cultural dele mostrar que o coração dele está rasgado, que a mente está rasgada. O santuário era o lugar onde, na perspectiva cultural da espiritualidade, quem estava no santuário era quem? Quem é que morava no santuário? Deus. O que Deus falou para Moisés? Qual o motivo de se fazer um santuário? Porque eu quero habitar no meio do povo. Então a arca da aliança, que representava a presença de Deus, a expressão do Santo dos Santos, as pessoas iam para o santuário para ouvir a palavra de Deus que era falada através dos profetas, mas existia um véu ali que separava os pátios para que somente aquele que foi purificado, aquele que se entregou em sacrifício, aquele que se apresentou diante de Deus pela purificação, confissão, poderia entrar no Santo dos Santos para receber a palavra de Deus, para depois sair e contar para os outros o que Deus falou. E a ideia do sacerdote é ele que fala direto com Deus e depois ele transmite a palavra de Deus para os outros. Quem mora ali é Deus. E esse véu do templo representava as vestes de Deus. Eram as vestes que cobria a arca. Era como se o véu vestia Deus, cobria Deus. O filho dele está sendo crucificado, está sendo morto, está sendo humilhado. O que você faria se fosse seu filho? Com uma dificuldade a mais, um agravante a mais, você tem todo o poder para fazer, para intervir, para mudar aquela situação, mas não pode. Porque se você intervir, se você mudar, a finalização não vai ser o ideal. Tem que ser daquela forma. Vocês já perceberam como muitas vezes Deus fica impotente no seu poder? Por quê? Porque nós o fazemos assim. Nós costumamos falar que Jesus nunca perdeu uma batalha, não é? Na nossa expressão de fé, no nosso jeito de relacionar espiritualmente com Deus, nós falamos, Jesus nunca perdeu uma batalha. Jesus mesmo falou que já perdeu uma batalha. Ele já perdeu algumas batalhas. Mas todas as batalhas que Cristo perdeu, ele perdeu porque o homem não deixou ele agir. Quando, por exemplo, ele chora diante de Jerusalém, ele fala, Jerusalém,
se vocês deixassem eu cumprir o meu propósito aqui, vocês veriam a glória de Deus. Em cidades em que ele entrou e saiu, e na Bíblia fala que ele não fez milagre nenhum, porque as pessoas não criam nele. Nós limitamos a ação de Deus. Não é que Deus perde o poder por nós. Nós não somos a criptonita de Deus. Não. Mas Deus nos deu livre-arbítrio e Ele não pode intervir. Em João 17, no texto grego, Jesus ele fala com um peso tão grande a respeito de Judas. Ele fala assim: Pai, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele. Só que a expressão que ele usa no texto grego dá a entender que ele está falando assim: eu não consegui fazer ele mudar de ideia, eu não consegui fazer ele entender, eu não consegui fazer ele mudar de expressão. Ele traz a culpa para ele, e eu não consegui. Judas viveu 3 anos com Jesus. Judas tinha absoluta certeza que Jesus era o Messias, e é por isso que ele entrega Judas, porque na cabeça de Judas ninguém jamais ia prender Jesus, tanto que não prendeu. Foi Jesus que se entregou. Assim como também Jesus não morreu, ele não foi morto, foi ele que se entregou à morte. Porque para ele ser morto, ele teria que ter pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha pecado, e é por isso que ele ressuscita. O que está acontecendo aqui no texto de Lucas é que Jesus, no momento da morte, ele está sofrendo, ele foi torturado. Imagina o corpo de Jesus crucificado, e a Bíblia fala, o texto de Isaías 53, fala que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, mostra de uma maneira muito forte algo semelhante. Talvez tenha sido pior ainda do que aquilo, mas algo semelhante ao que a possibilidade do fato. Ele foi moído. É por isso que quando ele passava, o texto de Isaías fala que as pessoas faziam o quê? Viravam o rosto, porque nele não havia beleza alguma. É no momento da morte. Tem gente que fala que Jesus era feio, porque a Bíblia fala que não havia beleza nenhuma nele. A beleza nenhuma que Isaías está falando é do momento da morte. Ele estava retalhado, ele foi moído de tal maneira que as pessoas viravam o rosto para não ver aquele horror. Era um bolo de carne moída andando, carregando uma cruz pela cidade. Era uma coisa horrível de se ver. E Deus, como Pai, olhando tudo isso. Imagine Deus como Pai, olhando tudo isso do céu. Porque quando você olha para Maria na terra, olhando para tudo isso como mãe, já é ruim, né? Já é muito ruim. Imagina uma mãe vendo uma cena dessa, uma situação dessa. A mãe na terra já é ruim, mas ela não tem poder para mudar a situação. E Deus no céu, vendo, e tendo poder para fazer, e se limitando, eu não posso intervir. Imagina o sofrimento dele. E para expressar esse sofrimento dele, ele usa da expressão cultural. O que ele faz? Ele rasga as suas vestes, assim como todos faziam. E ele rasga o véu do templo, de alto a baixo, pescoço para baixo, né? Rasga de alto a baixo. Ele está rasgando as suas vestes, mostrando assim: olha o que vocês estão fazendo com meu filho, e eu não posso fazer nada. Olha o que vocês estão fazendo lá. O rasgar do véu do templo é a expressão de que Deus estava presente naquele momento. Deus estava presente, mas não podia intervir. Não quer dizer que ele não sentiu. Ele sentiu.
Ele sentiu assim como ele sente todos os dias, quando a pessoa se fecha no seu egoísmo, no seu egocentrismo, na sua egolatria, no seu jeito de ser autossuficiente, de ser humano, de ser rebelde, né? E Deus sofre da mesma forma, mas não vai violar o seu livre-arbítrio. Você pode continuar fazendo o que você quiser. Não quer dizer que Deus aprove e nem que Ele não sofra com isso. Ele vai sofrer, mas Ele não vai quebrar as regras que Ele mesmo colocou, porque Ele é submisso às suas próprias leis. Porque Ele sabe que a lei, ela é santa, ela é eterna, ela é boa, ela é justa. Deus sabe de tudo isso. Foi Ele que colocou a lei. Ele não vai quebrar nenhuma das suas leis, nenhuma das suas regras. Ele rasga as suas vestes. Ele rasga o véu. Jesus é o Filho que está sendo crucificado. Jesus é Deus, o Filho. O Deus, o Pai, está sofrendo e rasga a sua veste. Qual dos três faltou nessa história aí? O Espírito Santo. E olha o que o texto fala aí, no versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Em tuas mãos entrego o espírito. A palavra espírito em hebraico é ruach. Ruach, que é a expressão do Espírito Santo, ela tem uma expressão muito interessante na sua tradução, que é sustentar todas as coisas pelo ar. Essa é a ideia do ruach. Sustentar todas as coisas pelo ar. É como se fosse um vento. É por isso que algumas denominações têm essa interpretação a respeito do Espírito Santo, como se ele fosse um vento, como se ele fosse uma força ativa, porque a palavra ruach do hebraico dá essa indicação. Mas é um vento que conduz, é um vento que tem emoções, é um vento que compartilha, que sonda os corações, que sonda a mente, que nos mantém vivos. E sabe uma coisa que eu acho muito bonita nessa expressão natural de Deus, em apresentar a divindade dele a cada um de nós de uma maneira muito comum? Sabe o que eu acho bonito? Observem como é a nossa vida. O que você respira? Ar, ruach. Vocês vieram para cá de carro, vocês estão em casa, mas estão respirando também. Espero, não? Mas vocês vieram para cá de carro. Vocês vieram em cima do quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Em cima do ar. Os pneus do seu carro são cheios do quê? Não importa quantas toneladas pese um navio, ele só flutua porque nele tem o quê? Ar. Um avião de milhões de toneladas também só voa por causa do ar. Tudo no nosso mundo é sustentado pelo ar. Tudo. É a maneira de Deus expressar o ruach. Você pode negar o quanto você quiser, mas tudo que você fizer nesse mundo é sustentado pelo Espírito Santo. Tudo é sustentado pelo ar, de várias formas, de várias expressões diferentes. Esse texto que Jesus fala, Jesus crucificado, ele não falou nenhuma palavra de si mesmo. Também isso é uma curiosidade, vamos dizer assim. Jesus crucificado, todas as frases que ele falou crucificado são textos bíblicos. Todas as frases. Até o perdoa porque eles não sabem o que fazem. Todas as frases de Jesus crucificado são textos bíblicos.
E aqui ele fala: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aonde está esse texto na Bíblia? Vocês lembram? Salmo 31, versículo 5. Abre lá para você ver. Deixa marcado aí, Lucas, e vai lá em Salmo 31. Salmo 31, versículo 5. Olha o que Jesus cita na cruz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Esse texto aqui no hebraico, quando você olha esse texto no hebraico, em tuas mãos, é biyadika, entrego o meu espírito, ruach. Jesus na cruz, ele faz uma citação do Antigo Testamento para introduzir o Espírito Santo naquele momento. O Espírito estava ali. Você lembra a declaração de Jesus quando ele começa o seu ministério? Ele usa Isaías 61 e Isaías 61 fala o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. A expressão do Messias, ungido, Hamashia em hebraico é o Messias, Ele me ungiu. E aqui Jesus crucificado, no Salmo 31, versículo 5, ele fala: em tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Como é que fala verdade em hebraico? Vamos lá, aula de hebraico hoje, né? Como é que fala verdade em hebraico? Vocês falam toda hora. Amém. Amém. Quando Jesus fala, porque assim como no inglês, nessa área, né? Assim como no inglês, o hebraico não tem superlativos no próprio construto, na própria palavra. Por exemplo, você não tem em hebraico nem em inglês, você não tem quentíssimo, né? Você não tem isso. Para você intensificar algo, você tem que repetir a palavra, né? Para você dar o superlativo, para você intensificar algo. Então, quando você vai falar que algo está quentíssimo em inglês, você fala que aquilo está hot. Quente, né? Se você falar que está very hot, é só muito quente, é só um intensivo, não é um superlativo. Para ele ser um superlativo, você tem que repetir a palavra. Para ele virar um superlativo, o hebraico também é assim. Quando Jesus usava superlativo da verdade nas suas falas, ele falava o quê? De verdade, verdade. Em verdade. É um superlativo. O que Jesus estava falando? Isto é uma verdade absoluta, é incontestável. Você não pode e não tem como contestar a minha palavra, porque em verdade eu vos digo. E para falar em verdade, Jesus falava o quê? Em hebraico ele falava o quê? Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Em verdade. A última palavra de Jesus na cruz qual foi? Volta lá em Lucas. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois disso, expirou. O texto do Salmo 31, versículo 5, termina com a palavra verdade. A última expressão de Jesus na cruz é Amém. Amém.
e expirou. Agora, a morte de Jesus é algo bastante interessante. Olha um pouquinho mais na Bíblia aí, olha o texto de João, capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10. Que é um texto bastante conhecido. E olha o que Jesus fala, versículo 17 e 18, olha o que Jesus diz. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Alguém matou Jesus? Não. Ninguém tira a vida dele. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e para também reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Aquele que tem autoridade sobre a vida e a morte só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Não pode. Não tem ser humano que tenha autoridade sobre a vida e a morte. Por que Jesus ressuscitou? Porque Ele era Deus. Por que Ele se submeteu ao Espírito Santo, falando: o Espírito está sobre mim? Porque o Espírito Santo é Deus. E no momento, durante todo o seu ministério, Jesus saía para conversar com Deus o Pai, em oração. No batismo dele, o Pai se manifesta em Mateus capítulo 3, falando o quê? Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é batizado por João Batista, sai dali, é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Né? E qual é a tentação que Satanás faz com Jesus? Não. Também não é. Jesus não foi tentado nem na adoração, nem no pão. Isso a gente chama de circo. Sabe quando você coloca uma coisa só para distrair, para confundir? Porque Satanás é o mestre da confusão. Né? Olha a primeira expressão da tentação de Satanás com Jesus. No batismo de Jesus, Deus abriu o céu e falou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus é levado para o deserto, Satanás fala: se és Filho de Deus. A dúvida que Satanás estava tentando colocar na cabeça de Jesus é: será que você é Filho de Deus mesmo? Se você for, transforma essas pedras em pão. Só para testar, não precisa nem comer. Você está em jejum, que eu sei, né? É só para testar, vamos tirar a dúvida. Qual que foi o primeiro pecado da humanidade? Duvidar de Deus. Certamente morrerás, certamente não morrerás. Quem é que está falando a verdade? Vamos comer só para ver? Não. Vamos comer só para ver? Dúvida. E é isso que Satanás continua fazendo até hoje com todo mundo, colocando dúvida na cabeça das pessoas. E aí a gente chega no porquê que Satanás coloca na cabeça das pessoas dúvidas a respeito da divindade de Jesus e da divindade do Espírito Santo. A divindade de Jesus tem um motivo muito claro, porque Ele que é o Salvador, é Ele que vai remir os pecados, e é Ele que declara: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não reconhece Deus em Jesus, se você não reconhece a divindade de Jesus, o que o apóstolo João fala? Aquele que nega o Filho não tem ao Pai. Não tem como, por causa da Trindade. Aquele que nega o Filho não tem o Pai. O que Jesus fala para Filipe quando Filipe fala para ele assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E o que ele responde?
Estou tanto tempo com você, você não viu ainda? Olha eu aqui, eu estou aqui. Eu já me apresentei. Quem vê a mim, vê meu Pai. Por causa da Trindade, a triunidade, é a mesma coisa. O jovem rico que já tinha recebido a resposta de Deus, o Pai, falando ao coração dele, falando: olha, a sua ganância vai te matar, vai te destruir. Vende o que você tem e dá aos pobres, né, que daí você vai me adorar. Ele já tinha ouvido isso de Deus. Daí ele vai até Jesus falar assim: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Achando que Jesus vai dar uma resposta diferente, né? O que Jesus fala para ele? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, né? E segue-me. Fala a mesma coisa. Tem gente que acha que Jesus vai falar alguma coisa diferente. Tem gente que acha que Jesus aboliu, santificou a carne de porco na cruz só para ele comer feijoada. Não. Tem gente que acha assim. Não, foi abolido. E nem foi na cruz, né? Foi na visão de Pedro. Aí, pior ainda. A grande questão é por que Satanás quer colocar essa dúvida na mente das pessoas. É muito claro a questão. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não recebe Jesus como Deus não vai compreender a divindade de Deus em Jesus. E não vai se tornar filho de Deus. Por quê? Porque não recebe a Jesus como filho de Deus. E aí tem um outro problema. Se ele não recebe a Jesus como filho, ele também não vai receber o Espírito Santo. E vocês querem ver o que acontece? Abre aí em Romanos capítulo 8, versículo 16, se eu não me engano. Olha aí. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, olha aí. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba Pai. Abba Pai, Abba, é porque a palavra hebraica para pai é ave, né? Ave César, né? A palavra ave é pai, né? Aí, quando vai para o grego, ele vai como Abba, né? Só que Abba é uma palavra usada para filhos adotivos, né? Que na expressão grega, o filho adotivo é como se ele tivesse mais valor até do que o filho natural, porque o filho natural nasce, né? Ele vem da concepção da união conjugal. Agora o filho adotado não, eu escolhi, eu quis ser pai, foi eu que fui atrás, né? Então eles tinham essa ideia de que o filho adotado tem um valor acima, e é por isso que Paulo usa essa expressão para os gentios. Nós somos adotados, e é nós que adotamos Deus como pai, e Ele está disposto a receber a todos como filho. Mas nós clamamos a Ele: Abba Pai, me adota. Você é meu pai. E o próprio, olha o versículo 16, o próprio Espírito, e aí está com letra maiúscula porque é o Espírito Santo, né? Em outros lugares deveria estar também, não está, mas o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que faz a nossa filiação em Deus é quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a nossa filiação em Deus. Aquele que negar o Espírito Santo não vai conseguir ter filiação em Deus. Por quê? Agora vai lá em João 16. Por que ele não vai conseguir ter filiação em Deus se ele não receber o Espírito Santo? Se ele negar
o Espírito Santo? Olha aí João 16, o que fala. Versículo 7. Versículo 7, Jesus fala assim: mas eu vos digo a verdade. Verdade é o que mesmo? Amém. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creem em mim. Qual que é o primeiro pecado da humanidade? Não crê em Deus. Deus falou, certamente morderás. Né? Satanás falou que não, e eles falaram, será? Vamos tirar a prova. Né? O Espírito Santo, ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se uma pessoa não for convencida do pecado, nem da justiça e nem do juízo, como é que ele vai ser filho de Deus? Como é que ele vai se tornar filho de Deus se ele fala assim, não, eu não tenho que me converter dos meus pecados. Eu não tenho que confessar os pecados. E se ele não confessa os pecados, acontece o quê? Acontece isso. Se liga. Vai acontecer isso. Pode aumentar aqui para mim, Edilson, por favor. Isso, ali. Você viu que até o microfone já deu uma mão aqui, deu uma ajuda, né? Aquele que não recebe o Espírito Santo de Deus, ele não vai ter a filiação, porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo. Por que Satanás tem tanto interesse em desacreditar a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus? E principalmente do Espírito Santo, mais até do que a de Jesus. Porque se a pessoa não acreditar no Espírito Santo, ele não confessa, ele não se entrega, ele não converte, ele não se aproxima de Deus, e ele nunca vai ser filho de Deus. Porque a humanidade fala o quê? Que todos são filhos de Deus. Na Bíblia não fala isso. Não são todos que são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Olha o que João fala no prólogo, capítulo 1. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. E essa palavra poder, que está no texto de João, é uma palavra grega bastante interessante. Exousia. Exousia, poder de escolha. Ele te deu o poder de escolher. Você quer ser filho de Deus ou quer ser só criatura? A escolha é sua, está na sua mão. É bem interessante esta questão. Para a gente encerrar, volte lá no Salmo 31. As últimas palavras de Jesus, no versículo 5. A palavra de Deus para nós a todo momento é: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus, porque Ele mesmo que enviou o Espírito Santo. E o versículo 5 do Salmo 31 fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. O Deus do Amém. O Deus do Amém, por quê? Porque nada vai passar. Tudo que Deus declarou é verdade. Tudo vai acontecer. A opção que nós temos, a escolha que nós temos, como filhos de Deus, como seres humanos, como aqueles que reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecem a palavra de Deus como autoridade e recebem o Espírito Santo,
A única coisa que nós podemos fazer é o que Jesus declarou na cruz. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. É a única coisa que nós podemos fazer diariamente, ao acordarmos, ao dormirmos. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Todas as noites nós passamos pelo milagre da ressurreição. Porque, biblicamente, a morte é o quê? Um sono. Você dorme, você morre. E você só acorda porque Deus te ressuscita. Todas as noites nós passamos pela morte e temos a experiência da ressurreição ao amanhecer. Mas ao dormir e ao acordar, nós temos que dizer: em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? A Ivone tem os pedidos de oração e eu vou tentar chegar ali. Não pode falar, porque aí ele vai pegar. A irmã Jo e o irmão Luiz, eles estão agradecidos pela recuperação da Maria Alva, que esteve na UTI com Covid. A Valmira, ela pede oração pelos 4 filhos e pelo marido Adonias. Jaime pede oração pela Antônia. Tem um pedido de oração pela família também. João Honório também pede oração pela família. E tem um pedido de oração para os irmãos Naldo, Lorena, Ellen e Lucilene. E o irmão Marcos pede oração pelo seu divino. Ele vai fazer uma cirurgia do coração nesta sexta-feira. A irmã Graciana, ela pede oração pela família da Wanda. O irmão dela faleceu agora no início da noite. E também pede oração pela Priscila, que ela está internada em Jaú. Ela mora em Bitinga, mas está em Jaú. A irmã Vera pede oração pela sua filha Gabriela e pelo noivo Márcio, que estão com Covid. E a irmã Dirce, ela agradece as orações e louva a Deus pelo sucesso na cirurgia da Ana Gabriela. Esses são os pedidos e os agradecimentos. Continuamos orando também pela irmã Angélica, que tem se recuperado a cada dia, tem lutado com garra com essa questão da Covid, e Deus está agindo e concedendo sabedoria aos médicos, e graças a Deus ela tem se recuperado a cada dia, e continuamos orando por ela também. Pela irmã Janaína de Panorama, que também está ali ainda, já há 15 dias, né, com a coluna travada, não consegue andar, e com 2 filhos fica complicado, não é essa questão, né? Mas tem o suporte da família, a mãe está com ela ali, a irmã Sônia, mas todos necessitam, né, das orações. Ela precisa de uma maneira especial. Vamos ficar em pé, vamos orar. Depois, Edilson, coloca aquele hino para a gente, Vem Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer a Tua Palavra, de colocar nossas vidas em Tuas mãos, como disse Jesus na cruz, em Tuas mãos entregamos o nosso espírito, a nossa vida, a vida que o Senhor nos concede pelo Espírito Santo, nós devolvemos a Ti e queremos que ela seja uma oferta agradável ao Senhor. Amém. Que o Senhor nos conduza cada dia pelo Teu Espírito Santo, que nos conceda sabedoria, discernimento, direção espiritual, que nos fortaleça pela Tua Palavra, e que o Teu Filho Jesus Cristo, a cada dia, a cada momento, esteja mediando a nossa oração, esteja intercedendo por nós e recebendo as orações mais íntimas dos nossos irmãos e irmãs que também não foram expressos aqui, mas o Senhor sabe o que eles precisam, porque o Teu Espírito Santo sonda as mentes e os corações e coloca cada necessidade diante do Senhor. Nós te agradecemos pelo consolo espiritual.
dos irmãos que estão em processo de luto. Te agradecemos pelas vitórias, te agradecemos pelas bênçãos, pelas conquistas, te agradecemos pelas lutas que nos fortalecem, porque nós sabemos que o Senhor tem estado ao nosso lado e tem dado ordem aos teus anjos para nos livrar de todos os males. Pai, que nós estejamos sensíveis à tua voz, que sejamos guiados por ti a cada dia pelo teu Espírito Santo e que sejamos regenerados para que cada dia sejamos mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que nós possamos representar com integridade, com dignidade, o teu reino, a igreja do teu Filho e o teu próprio Filho ao sermos chamados de cristãos. Que o teu amor infinito, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão e irmã, sobre cada família que eles representam e sobre toda a tua igreja espalhada na terra. Amém. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite de descanso, um excelente restante de semana. Os irmãos de casa também, que Deus abençoe de uma maneira bastante especial em nome de Jesus. Amém. Como água ao sedento.